E aí, antenados, aqui é o Jefferson e hoje eu vou trazer para vocês a análise desse aparelho aqui, que é conhecido como Zucão aqui no Brasil, porque o aparelho é barato, tem ótimo desempenho e custa o melhor de todos, né? Então vem comigo. Então vamos lá, por que esse aparelho aqui ele fez tanta fama aqui no Brasil? E se você entrar em qualquer uma das comunidades aí da Xiaomi, da Lenovo ou qualquer aparelho importado, eles vão te recomendar o Zuc. Por que esse aparelho ele é tão conceituado aqui no Brasil? Primeiro, ele tem ótimo acabamento e o principal, hardware versus preço. Então ele tem um hardware muito bom, apesar de ser um aparelho um pouco mais antigo e com um preço fenomenal. Na parte da frente aqui nós temos uma tela de 5 polegadas com um painel IPS Full HD, um painel excelente, está dentro aí dos melhores painéis IPS do mercado. Superior a ela aqui nós temos uma câmera de 8 megapixels, também uma câmera excelente. Na parte de baixo aqui também temos o botão Home e não temos botões capacitivos, então esse daqui é um diferencial da linha Zuc. Então todas as funções, atalhos do Android nós vamos fazer pelo botão Home, então esse é um diferencial bem atraente. Lateral direita aqui nós vamos ter os botões Power e Volume, já habituados, né? Na parte superior nós não temos nenhuma conexão e nem na parte esquerda, então aqui não temos mais nada. Junto na parte direita aqui aos botões nós temos a gaveta de chip, é um dual chip esse aparelho aqui, ele não tem expansão também para cartão de memória. E na parte inferior aqui nós vamos ter o alto-falante, microfone, conector Type-C e conector P2. Isso é legal que a Zuc ainda não abandonou o P2, apesar de ela ser Lenovo. Para quem não conhece, a Zuc pertence à Lenovo, só que ela ainda não abandonou o conector P2, então isso é muito interessante. Na parte traseira aqui nós temos o acabamento feito em vidro, que é uma coisa que muita gente reclama, que não gosta. Eu também não gostei. É lindo, é bonito sim, não tem o que falar, só que é uma parte traseira que arranha muito fácil, então você vai ter que colocar ou uma película ou uma capa. Então isso daqui no meu uso, em 2 semanas aí eu já consigo fazer alguns riscos nesse aparelho, e fazia tempo que eu não arranhava um aparelho na parte traseira como eu arranhei esse Zuc. Também temos uma câmera de 13 megapixels que consegue filmar em 4K e o flash mais microfone. Então essa daqui é toda a parte estética. E agora vamos falar do principal. Por que esse aparelho é tão famoso e por que esse aparelho vende tanto? Se você entrar lá dentro do site da Gearbest ou da Banggood, você vai ver que esse aparelho aqui está com um dos mais vendidos como uma indicação. Porque esse aparelho tem um hardware fenomenal, apesar de ser um hardware um pouco mais antigo, só que num preço inacreditável. Primeiro, nós temos um Snapdragon 820, então é um processador aí que já fez muito sucesso, foi o top de linha aí há 1 ano e meio atrás, mas é um processador que ainda tem muito desempenho. Os processadores intermediários hoje do mercado não chegam nem ao pé do desempenho desse Snapdragon 820, então por isso que é um processador aí que conquistou muitos corações. Depois também temos 4 GB de memória RAM, LPDDR4, que é uma das melhores memórias RAM para smartphone, e 64 GB de memória interna. E isso tudo aliado a um preço abaixo de R$700. Então você consegue comprar um processador top, com uma memória RAM top, uma memória interna grande, abaixo de R$700. Então esse aparelho é fenomenal. Então pessoal, agora vamos falar do sistema. Esse aparelho aqui ele vem com uma personalização da Zuc, uma modificação diferenciada. Só que isso era nas versões anteriores. Agora, nas últimas atualizações liberadas pela Zuc, ele já está mais com a interface parecida com o Android puro. Só vem com algumas pequenas modificações. Este aparelho, ao contrário do Z2 Pro, que foi um aparelho que nós testamos no ano passado, esse aparelho não tinha como utilizar ele com a ROM Shop que veio nele. É uma ROM muito porca, muito travada, cheia de anúncios. O Z Pro que nós utilizamos da outra vez é um aparelho mesmo com uma ROM Shop, era um aparelho muito fluido e que deu uma boa experiência de uso. Esse daqui já foi ao contrário. Então, pesquisando ele aí, pesquisando na internet, eu achei lá no Facebook uma página do pessoal aqui do Brasil, só da linha Zuc, então todos os smartphones da linha Zuc, e vendo lá quais ROMs que eles indicavam, eu atualizei ele para uma ROM indiana. Então aqui ele já está com Android 7 oficial, só que é uma ROM indiana. Qual é a diferença da ROM indiana e das outras ROMs? Então esse aparelho é oficialmente vendido na Índia e na China. Na China a ROM vai ser muito semelhante a essa, só que a diferença é que na China nós não temos os aplicativos da Google.
e na Indiana nós temos todos os aplicativos da Google, então por esse motivo eu optei pela Indiana. Ele não tem, essa versão aqui que eu estou utilizando como é a mais atual, ele não tem o português. Algumas ROMs modificadas já desse sistema você consegue encontrar com o português Brasil e português Portugal, então aí vai da sua escolha. Agora indo para o desempenho, que é o pessoal e procura, tem um hardware um pouco mais antigo, vai ter um desempenho aceitável. Então eu já utilizei vários smartphones com Snapdragon 820 e 821. Esse aparelho aqui, ele só me ficou atrás de alguns aparelhos que eu utilizei com o Snapdragon 821, que foi o Mi Mix e M5S Plus. Então, esses foram os aparelhos que eu tive a oportunidade de testar aí com o Snapdragon 821, a OnePlus 3T também foi outro aparelho que eu testei, que tiveram um desempenho mais rápido do que esse aqui. O restante, todos eles empataram ou foi superior. No caso aqui, eu utilizei também o Mate 8, que é um aparelho da Huawei, que muda a arquitetura, que é um outro processador, também tem um desempenho bem semelhante. Usei o Max 2, usei o Pro 3. Então esse aparelho aqui ele me deu uma velocidade de aplicação, abertura de aplicação, execução, bem semelhante a esses aparelhos. Então por isso que é um aparelho que vale realmente a pena. E agora a parte da bateria. Esse aparelho aqui, se você for comparar ele ao irmão dele mais velho, que é o Z2 Pro, esse aparelho ele tem uma bateria maior, que é uma bateria de 3.500 mAh, contra 3.000 mAh lá do Zuki Z2 Pro. Só que na utilização do dia a dia, ambos me empataram no uso. Eu não sei dizer pelo fato da tela, que o Z2 Pro é uma tela AMOLED, mas aqui me deram satisfatoriamente um dia de uso. Não tive problema com o 4G ligado, 2 chips, ambos com o 4G ativado. E agora, câmera. Esse aparelho me agradou muito na câmera, ele tem uma abertura de luz, uma captação de luz bem legal. O software de câmera tem algumas funções a mais, mas não é um software aí que você vai se habituar a utilizar muito, que não vai fazer tanta diferença para o automático. Eu pelo menos não percebi tanta diferença. A câmera frontal também gostei muito. E a traseira eu tive muita satisfação. Abaixo de R$1.000 mesmo, se eu fosse escolher um smartphone por câmera, seria primeiro os dois Xiaomi M5 e M5S e depois este aqui. E por terceira opção seria o Max 2. Esses seriam meus aparelhos abaixo de R$1.000 que eu compraria pelo fato da câmera, que eu gostei, uma câmera de 13, tem opção de filmar em 4K, tem um slow motion, consegue filmar aí a mais de 60 fps dependendo da resolução que você coloca, então isso é bem interessante. E é uma câmera que eu gostei mesmo, só o fato da parte de modo manual da câmera ficou carente de algumas coisas a mais ali, mais interessante para você conseguir trabalhar melhor. Mas é uma câmera aí que eu gostei, joinha para ela. E agora a parte do preço. Você falou tudo isso, o que me importa? Eu quero saber do preço. Então esse aparelho aqui ele já foi vendido na GearBest a valores de R$550. Teve uma promoção rápida, mas geralmente esse aparelho ele não passa dos R$700 no preço normal. Então quando sai alguma promoção, quando eles pegam algum lote novo de aparelho, ele vem com um preço mais baixo. Então isso é muito interessante. Nessa faixa de preço não existe nenhum, literalmente não existe nenhum outro aparelho no mercado que tenha mais desempenho que o Zuki Z2 abaixo dos R$700. Então isso é muito interessante. Então galera, agora eu vou falar os pontos positivos, se vale ou não vale a pena comprar esse smartphone. Ponto positivo, acabamento. Esse aparelho é um aparelho bem acabado, tem uma boa consistência, bom tamanho, tudo o aparelho foi bem trabalhado realmente. Desempenho, o aparelho tem muito desempenho, esse é o segundo ponto forte dele, o processador é fenomenal. Terceiro é a memória interna. Esse aparelho aqui, como ele está com a ROM indiana, ele vai aparecer como o Z2 Plus, que na Índia ele é vendido em duas versões, uma com 3 GB e 32 e outra com 4 GB e 64. Na China não, na China tem a versão de 64 e a versão Pro. Então esse aparelho aqui, ele é com 4 GB de memória RAM e 64. Então é fenomenal pelo preço que ele tem. Já usa LPDDR4, já usa uma memória RAM, memória interna mais forte, então esse daqui é um ponto muito bom para esse aparelho. Outro ponto positivo, bateria 3.500 mAh, conector Type-C, então é bem interessante essas partes da especificação hardware. Pontos negativos, parte traseira é em vidro, não gostei. É um acabamento melhor, só que é um acabamento que arranha muito fácil. Realmente arranhou a parte de trás muito fácil. Um ponto negativo também é que vem com a ROM Shop. Só que ao contrário do que acontece com os aparelhos da LTV ou os aparelhos da Xiaomi, que é fácil de você substituir a ROM Shop, aqui foi um pouquinho mais complexa.
E a ROM, a última atualização desse aparelho, não tem em português. Então, caso você queira utilizar com português, você vai ter que pegar uma versão um pouquinho mais antiga do sistema e dá uma procurada. Eu vou colocar aqui para vocês na descrição a página do Facebook, lá onde que eu peguei essa ROM. E lá tem todas as ROMs, todos os comentários dos usuários, pessoal que instalou, qual que eles indicam de ROM modificada, aplicativos para melhorar a câmera, tá tudo lá. Vou colocar o link para vocês aqui na descrição. Vale a pena comprar esse aparelho? Eu não comprei esse aparelho anteriormente porque eu estava sem dinheiro. Eu queria testar alguns outros aparelhos, como eu já tinha testado o Zuke Z2 Pro, eu queria pegar outras marcas e deixei esse daqui por último para comprar ele. Mas é um aparelho que realmente valeu a pena, eu gostei muito de utilizar. Fazia tempo que eu não utilizava um smartphone com tela 5 polegadas que tivesse um desempenho tão legal. Esse botão Home aqui, que todas as funções eu acesso pelo Home, também é um ponto positivo. Eu não preciso ter botões capacitivos. Então é bem legal, o sistema dele, a modificação da ZenUI também é bem interessante, dá uma utilização diferente, não é o que você é acostumado, mas você se acostuma em um dia a utilizar esse aparelho. Então é um aparelho que eu indico para vocês, vale a pena. Se vocês pesquisarem em todas as páginas de aparelhos importados, todo mundo vai indicar esse aparelho, vai falar muito bem. E aqui é a opção que nós trazemos para vocês, que vale realmente a pena. Beleza? Gostou do vídeo? Compartilhe. Está em dúvida em qual aparelho comprar? Dá uma pesquisada nesse aparelho aqui. Se tem um amigo seu que quer comprar um aparelho barato, não quer gastar tanto dinheiro, quer comprar um aparelho bom, manda esse vídeo aqui para ele, que ele vai gostar desse aparelho. E todos que compram esse aparelho, ninguém se arrepende, pelo fato que eu já falei para vocês. É um aparelho realmente bom e barato. Então esse é um aparelho que valeu a pena. Valeu!